Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar você para mais uma conversa a respeito das danças criativas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse estilo de dança e outras manifestações também da nossa dança. E aí? Nosso objetivo, então, conhecer a origem da dança e algumas de suas manifestações. O que são essas manifestações? A gente pode chamar também de estilos de dança ou de escolas de dança, tá? E vamos falar um pouquinho também da importância da dança na escola. E aí, o que você já sabe sobre a dança? O que você já conhece? Que tipos de dança você conhece? Você sabe dançar alguma coisa? Já experimentou alguma dança? Já fez alguma aula de dança? Você gosta de dançar? Como é que foi a tua experiência em cima da dança? Será que é possível a gente praticar dança também na escola? Ou na escola não? Escola é lugar só de esporte. Será que a gente pode introduzir e praticar dança, por exemplo, nos nossos momentos da educação física? E aonde mais a gente pode dançar? Será que a dança cabe em qualquer lugar aí do nosso cotidiano? Por exemplo, nas praças, nos parques, na sua casa. Será que tem espaço na sua casa para uma dança? Para você experimentar um pouquinho da dança? Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre essa dança? Olha só, nessa nossa imagem, quantas pessoas ali dançando. E veja que, ao que parece, não tem ninguém assim achando ruim de estar ali, de estar experimentando, de estar desenvolvendo uma coreografia dentro dessa proposta de dança. Então a gente tem que partir da ideia de que a dança é algo bom, é algo que nos dá prazer quando a gente realiza. Nós vamos ver um pouquinho da origem da dança. Olha só, a dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas que existem. Dançar consiste em quê? Em movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada. Muita gente vai dizer assim, puxa, então dançar é difícil, eu tenho que movimentar o corpo, seguindo o ritmo, coordenando os meus movimentos, falando assim até parece bem difícil, tá? Mas depois que você começa a incorporar esses movimentos, começa a sentir o ritmo dos movimentos, a coisa vai ficando mais fácil e mais natural. A dança, ela envolve muito sentimento, o sentir, o conhecer o seu corpo, o experimentar os movimentos, né? Então a dança é um tipo de atividade física que a gente não consegue fazer simplesmente pela atividade em si, para exercitar-se. Não, dançar envolve também a questão do nosso sentimento, né? Outras variantes do nosso corpo acabam aparecendo no momento que a gente experimenta a dança. Bom, acredita-se que a dança tenha surgido ainda na pré-história, a partir de batida de pés no chão. Aos poucos foram introduzidas as palmas e outros sons. Então, olha só que interessante. A gente pode entender que a dança surgiu, inclusive, antes da música. Somente com uma marcação rítmica dos pés no chão ou as palmas das nossas mãos, eu já consigo dançar, eu já consigo me movimentar seguindo essa marcação rítmica, tá? De lá para cá, ou seja, lá da pré-história até os dias de hoje, a dança evoluiu muito e atualmente existem muitos estilos ou manifestações diferentes de dança. Dançar proporciona muitos benefícios. Olha só, se você começar a dançar, facilmente você já vai começar a perceber esses benefícios. Então, a sensação de bem-estar. Então, isso de se movimentar de acordo com o ritmo da música ou de uma marcação rítmica, simples que seja, de um tambor, por exemplo, isso já vai trazendo um sentimento de bem-estar, tá? Resistência física, olha, até não parece, mas quem dança acaba desenvolvendo uma grande resistência física.
por conta de todos os movimentos que têm que ser feitos, por conta da marcação do ritmo. Então esses movimentos eles têm que acompanhar o ritmo, né? O tempo que eu tenho que me movimentar, algumas danças, algumas coreografias, elas são bem longas, né? 5, 6, às vezes 10 minutos, e isso exige aí uma maior resistência física. Então, dançar é um ótimo exercício físico também, tá? Além de melhorar a resistência física, ou seja, melhorar a condição cardíaca do seu coração e do seu sistema, né, vascular, das suas artérias e veias, a forma como o sangue passa por todo o seu corpo, além de melhorar todo esse sistema, a dança também ajuda a desenvolver a força. Você já viu aqueles bailarinos que erguem, né, a bailarina no alto, seguram ela no alto, giram com ela no alto? Então veja o quanto isso exige de força, né? Então dançar também vai auxiliar no desenvolvimento de força. E ainda a flexibilidade. Gente, a gente sempre pensa, quando a gente fala em flexibilidade, a gente pensa nas ginastas, né? Que conseguem fazer aqueles giros, aquelas cambalhotas, são muito flexíveis. Mas os dançarinos também desenvolvem muito a sua flexibilidade, tá? Alguns movimentos dos dançarinos exigem uma grande amplitude, são movimentos amplos, que exigem das articulações, né, um movimento muito forte, né, um movimento exagerado às vezes. Então, a dança também vai desenvolver a flexibilidade dos seus dançarinos. Olha quanta coisa, hein? Bem-estar, resistência física, força e flexibilidade. Veja quanta coisa boa você pode trazer para o seu dia a dia a partir da prática da dança, né? Um exercício que chama a atenção de muita gente. Vamos então para a nossa primeira atividade? Vamos ver se vocês conhecem aí um dito bem popular e vamos ver se vocês conseguem completar. Então, complete a frase. Quem dança seus males, agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho para que você possa completar a nossa frase. E aí, você conseguiu completar a nossa frase? Então é o seguinte: quem dança seus males espanta, manda para longe, tá? Por quê? Porque esse sentimento, né, de bem-estar, de satisfação acaba sendo tão grande, tão prazeroso para quem dança,
que essa pessoa acaba esquecendo tudo aquilo de mal, tudo aquilo que está incomodando ela, tá? Então, completando aqui a nossa frase, quem dança, seus males espanta. Vamos em frente, então? Vamos falar, então, um pouquinho dessas manifestações, ou a gente pode chamar também de estilos de dança. Então, são vários. Imagina uma atividade que está há tanto tempo sendo desenvolvida e praticada pela humanidade, pelos humanos, com certeza ela foi se recriando várias vezes. Então, vários estilos, várias formas de dança foram aparecendo ao longo de toda a nossa história humana. Então, a gente vai falar aqui de algumas dessas formas de dança. Por exemplo, as danças circulares. As danças circulares são consideradas uma das primeiras formas de dança conhecida. Elas estão relacionadas ainda àquelas danças pré-históricas e nós percebemos muitas danças circulares ainda nos povos indígenas, por exemplo, tá? Elas são danças comunitárias e que são feitas, num formato circular, com a comunidade participando e dançando junta. Normalmente elas têm alguma relação com a religião ou com algum costume cultural daquele povo. Essas danças circulares estão muito relacionadas com a cultura do povo em questão, tá? Além das danças circulares, a gente pode falar das danças folclóricas. Aqui no Brasil nós temos vários exemplos de danças folclóricas, como, por exemplo, o Bumba Meu Boi, uma dança folclórica, mais da região centro-oeste do Brasil. Então, são danças também que trazem uma história cultural junto com elas, trazem um elemento cultural, mostrando algo daquele povo, algo do folclore daquele povo. Também, muito conhecidas são as danças de salão. Por que danças de salão? Porque são aquelas danças que são executadas nos salões de baile das festas, tá? Então, danças de salão são aquelas, a maioria delas são feitas em pares, em casais, como o tango argentino, como a valsa, tá? Essas são as danças de salão. O próprio samba brasileiro é um tipo de dança de salão, tá? Então, essas são as danças que surgiram quase que de forma natural, certo? E estão mais ligadas ao salão de baile das festas. Então, tem lá uma música, uma banda tocando, e conforme o tipo da música tocada, é como as pessoas vão dançar. Então, essas danças são chamadas de dança de salão, por isso essa terminação, ok? Outras manifestações. As danças clássicas. São chamadas de danças clássicas aquelas que têm origem na academia, na escola, O maior exemplo das danças clássicas, com certeza, é o balé, O balé foi a dança que surgiu, que tirou, o estilo de dança que tirou a dança ali do salão onde ela acontecia e trouxe a dança para cima do palco. Surgiram, então, as apresentações de dança, tá? Então, o balé é o exemplo mais característico que nós temos das danças clássicas. São danças que têm uma técnica muito aprimorada, Os bailarinos têm que desenvolver uma técnica muito boa para poder dançar, Tanto que um bailarino a gente pode compará-lo facilmente a um atleta de alto desempenho, Ele tem que ser perfeito naquilo que ele faz. Daí a gente tem dois movimentos que surgiram a partir do balé e que tinham também a intenção de negar um pouquinho esse tecnicismo, essa técnica tão exagerada do balé, que são as danças modernas e as danças contemporâneas. Então, muitos bailarinos hoje, eles também dançam danças modernas e contemporâneas, Então, a dança moderna vem com uma proposta um pouco mais solta do balé. Não é exigida tanta técnica, o bailarino não fica na pontinha dos pés, A dança é um pouco mais livre. E a dança contemporânea, então, ela é mais livre ainda, mais solta.
ela está mais comprometida em transmitir uma mensagem para quem está assistindo do que mostrar um grande desempenho técnico do bailarino, tá? Então, tanto a dança moderna, as danças modernas quanto as danças contemporâneas, elas vieram um pouco para quebrar aquela técnica exagerada das danças clássicas, tá? Elas surgiram a partir da dança clássica, mas negando um pouquinho aquilo que a dança clássica achava que era o correto, certo? Mais para frente ainda, vamos falar então das danças urbanas. Essas eu tenho certeza que vocês conhecem muitos estilos das danças urbanas, também chamadas de street dance. Então, olha só, uma coisa interessante para a gente aprender aqui. Street dance não é um único estilo de dança. Street dance é um termo genérico que foi criado para juntar todos aqueles ritmos diferentes de danças urbanas. Então, o que são essas danças urbanas? São aquelas danças que têm origem nas grandes cidades, normalmente nos bairros periféricos das grandes cidades, tá? Aqui fora do Brasil a gente chama de periferia. Aqui no Brasil a gente chama de periferia. Fora do Brasil, normalmente eles chamam de guetos, né? Então, essas danças surgiam nesses guetos, normalmente com pessoas pobres que moravam nesses bairros mais afastados, né? E elas sempre foram utilizadas exatamente para mostrar essa condição que as pessoas viviam. Então, as danças urbanas, elas têm essa característica de ser um estilo de dança, mas que também carrega uma luta, né? Tem o objetivo de uma luta social, de mostrar a condição de vida daquelas pessoas e tentar superá-las, tá? Então, todos os ritmos que têm essa origem são classificados como danças urbanas ou street dance. Por exemplo, o hip hop, né? O hip hop é um movimento dentro das danças urbanas. O funk também é um movimento dentro desse ritmo de danças urbanas, ok? Daí a gente tem a dança criativa. A dança criativa ela tem sido muito explorada nas escolas, tá? Por quê? Porque ela é quase que uma dança livre. A proposta da dança criativa é que todo mundo pode dançar, não precisa ser um bailarino profissional treinado para conseguir dançar, e cada um pode expressar a sua criatividade no momento que dança. Então, o principal objetivo da dança criativa não é criar um grande espetáculo de dança, mas que cada pessoa que participe, né, desse movimento desenvolva a sua criatividade, use a sua criatividade para dançar, né, elaborando a coreografia, elaborando os movimentos. Então, a dança criativa é uma modalidade de dança inclusiva, que ela traz todo mundo para a dança, convida todos a participar, tá? E ainda nós temos as danças étnicas, né? A gente às vezes pode até confundir um pouquinho com dança folclórica, não é bem assim, tá? A dança étnica, ela tem o objetivo de preservar a cultura específica de uma etnia, de um povo, por exemplo, né? Ali na nossa imagem, a gente está vendo uma imagem de uma dança russa, tá? Então, o objetivo daquele grupo é de preservar as características dessa dança, tá bom? Então, isso que é uma dança étnica. Aqui no sul do Brasil, por exemplo, a gente conhece vários grupos étnicos que têm os seus grupos de dança, como, né, os italianos, né, os poloneses, ucranianos, né, que procuram preservar um pouquinho da cultura do seu país de origem, né, preservando a dança característica daquele país, certo? E agora vamos falar um pouquinho então da dança na escola. Lembre-se que mais importante que o espetáculo, a dança na escola tem o objetivo de incluir, integrar e educar. Como eu falei para vocês, a dança na escola é a dança criativa. E o nosso principal objetivo é incluir todo mundo nesse estilo de dança.
Então, quando a gente fala de dançar na escola, a gente está falando de uma dança que inclui, ou seja, todo mundo é convidado a participar. Vamos treinar um pouquinho isso? Olha só. Segunda atividade nossa. Quando dançamos, expressamos nossa cultura, melhoramos a condição de flexibilidade e coordenação de nosso corpo, nos comunicamos, experimentamos uma sensação de bem-estar. Então a proposta é o seguinte: vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a dança criativa. O professor vai organizar aí o espaço com vocês, vai colocar uma música e vocês vão tentar se movimentar, variando um pouquinho a direção. Olha que diferentes direções nós temos, ó. O plano sagital, que é esse plano vertical do nosso corpo. O plano transversal é o plano que está aqui na altura da nossa cintura, a gente pode ir para baixo e para cima. E o plano coronal, que é esse plano que passa aqui, como se nós estivéssemos abrindo o braço, né? Esse plano que passa por cima dos meus braços, tá bom? Então, dentro desses planos é que você vai explorar a sua dança, tá bom? Vamos lá experimentar? Um tempinho, então, para vocês experimentarem dança. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham experimentado aí, né, todos os planos de movimentos, ok? Aqui vamos só relembrar aqui, fazer uma revisão do que nós aprendemos hoje. A dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas que existem. Mais importante que o espetáculo, a dança na escola tem o objetivo de incluir, integrar e educar. A dança melhora a nossa coordenação, nossa consciência e nossa expressão corporal. E quando dançamos, estamos nos comunicando, estamos passando uma mensagem, tá? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, saber um pouquinho mais, 2 vídeos aqui que contam um pouquinho sobre a história da dança, ok? Ficamos então por aqui, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima.